Seja bem-vindo ao nosso podcast. O novo episódio de hoje vai trazer um pouquinho sobre o universo da gastronomia. Temos uma convidada especial que recentemente participou de nossa edição, mas antes de conhecê-la, obrigado, Lari, pela companhia e voltando. Valeu. Com uma voz diferente, inclusive, né? Porque não tá legal ainda. Ficou muito embalada, né? Isso que dá. Agora sim, vamos conhecê-la, Natália. Seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada. Tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da sua jornada com a revista e hoje tenho certeza que esse programa ele vai servir para a gente conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória até aqui e contar um pouquinho da sua jornada com o mundo da gastronomia. Certo, obrigada. Natália, para a gente começar, eu queria entender um pouquinho mais, né? Quem é a Natália? O que motivou ela a seguir por essa trajetória da gastronomia e empreender nesse setor? Tá, quando a Natália é uma criança que veio lá de Araraquara, lá da chácara. E aí, Pé vermelho. Pé vermelho mesmo, assim. Eu tenho uma irmã, né? Então a gente morava na chácara, meus pais, enfim. E aí eu sempre tive minha mãe que cozinha, meus avós, enfim. E eu queria fazer medicina. Nada a ver. Vou fazer medicina, não sei o quê. E aí eu... Não, mentira, eu queria fazer enfermagem. E a família do meu pai queria fazer medicina. Porque eu fizesse medicina. Falei, já que vocês querem, também não vou fazer nada. Eu vou fazer gastronomia. Para encher o saco. Aí fui fazer gastronomia. Na época, não tinha... Bom, a gastronomia não era nada, né? Na época, eu fiz em 2010. A gente estava começando a ter... não se falava de restaurantes, de estrelados, nada. Falava fora do Brasil. Tá. No Brasil, não. Tanto que não tinha na época faculdade pública, nada. Tanto que eu fiz uma faculdade particular, que é o Senac, em Águas de São Pedro. Aí eu fui fazer faculdade e eu sou filha de uma professora. Eu falei, eu vou ser tudo dentro da gastronomia, menos professora. Deus me livre. Nunca vou fazer para ser professora. E o Senac sempre teve essa coisa, né, de professores, tal, de ensino, não sei o quê, enfim. Aí saí da faculdade, meu primeiro trabalho, professora. E aí eu dou aula desde então. Eu me apaixonei e aí acabei ficando. Aí eu fui, estudei fora, morei... E continuo dando aula desde então. E aí, com essa história do dar aula, me veio... Na verdade, é o que eu acredito, que se a gente não capacitar e não ensinar quem tem sede de aprender, seja ela em qualquer área, nós não vamos conseguir evoluir, enfim, né? Não só na gastronomia, em qualquer lugar. Sim. E aí, a ideia de empreender nessa área com consultoria é para conseguir padronizar, para conseguir ensinar essas pessoas que querem aprender um pouco, né? Assim, de legislação, um pouco de processos, enfim. Eu gosto. A gente faz isso 24 horas, né? De segunda a segunda, se eu não estou dando aula, a gente está dando consultoria. Ô, Nath, e a gastronomia, ela traz muito esse sentimento, né, de acolhimento. E teve algum momento na sua infância que você lembra, poxa, eu gosto disso, eu gosto de aprender, talvez a sua mãe... Teve, assim, essa inspiração gastronômica para você decidir? Mesmo, né? Gente, com 7 anos eu fazia café, meu pai que me ensinou. Meu Deus. Eu já fazia café com 7 anos. E aí eu tinha minha avó que ia de sexta-feira em casa para me ensinar a fazer pão, para me ensinar a fazer... Ela queria que eu aprendesse a bordar e eu queria fazer pão. Aí ela me ensinava a fazer pão, tal, família italiana, tal, aquela coisa. A minha outra avó também cozinhava, então a gente cozinhava junto. E a minha mãe cozinha bem também. Então, aquela coisa, meu pai gosta de cozinhar, então em vários momentos, né? Mas não existia essa facilidade de pensar, vou fazer gastronomia. Gastronomia não era uma pauta de, eu vou me formar para fazer gastronomia. Era algo do dia a dia mesmo que você faz. Ela sempre foi, a cozinha sempre foi da mulher dentro de casa e do homem fora. Sempre foi. Você imagina, 2010, eu uma menina... acabada de formar dentro de uma cozinha que é extremamente um espaço masculino, uma menina cheia de opinião, né? Cheia de opinião, verdade, cheia de... Ainda bem, né? Graças a Deus. Ainda bem. Tive que aprender muito, também muito. E toma ainda, né? Mas a gente aprende a... E às vezes a opinião você não precisa dizer, você pode achar, aí você guarda e fala, tudo bem, passou, né? Tá tudo bem. E, então, você imagina, não existia assim, eu vou fazer gastronomia, ai, que legal. Tipo assim, você vai ser cozinheira? O que você vai fazer? Então, eu sempre acreditei no ensino, entendeu? Então, eu acho que juntou, né, a vontade de... E eu sou muito ativa, muito dinâmica.
Imagina, eu jamais faria direito, por exemplo, que tem que ficar lá parado. Tira o chapéu para quem faz, acho super legal. Mas não é para mim. Cada um na sua. Cada né? um na sua, exatamente. Então, em vários momentos da minha infância, eu falei, não, eu gostaria de fazer isso. Mas não existia essa coisa, vou ter um restaurante, eu vou... Sim. Muito menos da aula de gastronomia. Não existia, era uma coisa que não tinha, não era uma coisa difundida aqui. Né? A gente não tinha nenhum órgão que você tem, sei lá, alguma coisa que te banque, assim, que você pague. Nada, não tem OAB como tem, né? Não tem nada, não tinha nada. Hoje que a gente deve muito aos reality shows, enfim, né? Que Verdade, né? Foi uma virada de chave foi nisso, uma virada né? de chave. A história do reality show foi uma virada de chave. Com certeza. Totalmente. Não, você já adiantou um pouco até a próxima pergunta, porque a gente vai falar um pouco de desafios mesmo, né? Então, quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao longo de sua carreira como chefe e como consultora? Chefe, eu não falo que é como chefe, porque a gente não se forma para ser chefe. A gente sai de lá gastróloga ou gastrônoma, enfim. Chefe é quando você chefia algo, né? Então, eu acho engraçado esse pessoal que tá na faculdade, põe lá, chefe fulano. Meu, você não é chefe de nada. Chefe é quando você chefia. Eu posso ser chefe de cozinha, eu posso ser chefe de um escritório, eu posso ser chefe. Isso é chefe, né? Então, assim, primeira coisa, a gente precisa saber o nosso lugar na fila do pão. Sabe aquela coisa? Eu sou chefe quando eu estou dando aula, eu sou chefe daquela cozinha, aí sim. Tanto que meus alunos me chamam de chefe, né? Mas fora dali, eu não chefio, entende? Então, tem uma grande distância, né? Enfim, então, eu acredito que quando eu me formei, a maior dificuldade foi uma menina tão nova, que não que eu soubesse, porque eu não sabia nada, e até hoje eu não sei, a gente tem que aprender todos os dias, todas as horas. Chegar numa cozinha, que é uma profissão que, na verdade, não é uma profissão, eu falo assim que a cozinha todo mundo sabe cozinhar, então eu vou lá cozinhar para ganhar um dinheiro. E, normalmente, essa pessoa que está ali dentro não tem formação, a maioria das vezes, ainda mais lá em 2010, 2011, né? Quando eu estudei fora, ainda já tinha, né? Um pouco assim, sou chefe, tal, chefe de partida. Mas o Brasil, imagina, Rio Preto, enfim, era uma coisa totalmente misturada. Então, eram aquelas senhoras que cozinhavam bem, que tocavam aquela cozinha na unha mesmo, sabe? Sem nenhum embasamento e pau, e sabia fazer. Então, é eu chegar ali com um pouco de técnica e falar, o que a senhora acha de mudar tal coisa? Meu Deus. Ela faz isso há 30 anos. Você acha que quando você nasceu, eu já sabia cozinhar, sabia? Você acha que você comia como? Porque provavelmente alguém da minha idade cozinhava para você. Então, assim, a questão não é cozinhar. Cozinhar todo mundo sabe. O negócio é você ter técnica. Se você tiver técnica, você consegue ter conhecimento e você consegue ali dominar, né? Eu falo assim, eu sempre falo isso para meus alunos. Se vocês aprenderem a fazer uma pizza de marguerita, se você achar coerente dentro do seu ramo você fazer uma pizza de cupim ou de estrogonofe, problema teu. A tua técnica é você saber abrir uma massa, fazer uma pizza clássica. Perfeito. Depois, se você quiser fazer... Você vai inventar. Problema teu, o restaurante é teu. Se você tiver know-how para isso, legal, vai lá e faz o que você quiser. Mas o básico, bem feito, você tem que saber fazer. Em algum momento você teve vontade de abrir um restaurante? Nunca. Até hoje, você acredita? Graças a Deus. Nunca. Mas deixa eu cuidar dos milhares que eu já tenho. Né? Vamos colocar aqui uma hipótese. Se fosse para você abrir, que linha ele seguiria? De restaurante? Nenhuma. Nunca parou para nada para pensar. Eu faria alguma coisa sem nenhum atendimento ao público. Não teria atendimento, eu teria um takeaway. Passei, peguei, levei, tchau. Sem contato muito humano, aquela história, né? Mas sabe por quê? Quando você lida com muita gente, você lida com muita expectativa. E aí aquilo vai te consumindo e você perde o foco que é entregar um bom produto. Então, eu faria alguma coisa assim, eu vou lá, eu produzo, a pessoa sabe que eu tenho, sabe que é de qualidade, ela vai passar, vai levar e vai embora. Se ela precisar de mim, ela volta lá, ela passa... Leva mais e vai embora. Então, eu não faria nada que eu tivesse que abrir um salão, colocar o atendimento, colocar o contato com as pessoas, por mais que eu goste de conversas e tal, mas não faria algo assim de restaurante. Maravilha. Perfeito. Ô, Nath, como que funciona a sua consultoria, né, para bares e restaurantes? Explica para nós um pouco. E quais são os principais erros que hoje você vê que os estabelecimentos muitas vezes cometem? E aí você... entra para ajudar a corrigir. Como que funciona? A consultoria, a gente vai desde uma implementação de planta. Eu tenho um terreno que meu sonho é construir um restaurante.
Aí a gente já fala, meu Deus, pensa Sério? bem, sério, pega o dinheiro, queima, que pelo menos você sabe quanto você vai perder, né? Brincadeira. Então, eu tenho lá a planta, tal, não sei o que, vou levantar o restaurante. A gente entra com fluxograma, nós temos muitas pessoas que fazem parcerias de venda pessoal de maquinário, tal, a gente indica esses fornecedores, enfim, montamos toda a estrutura. A arquitetura a gente não tem, mas se a pessoa tem um arquiteto, que normalmente tem um engenheiro, nós Tem vamos lá essa- e movimentamos o fluxo. E muitas vezes o fluxo precisa bater, né? Enfim, dentro disso a gente desenvolve cardápio, desenvolve maquinário, desenvolve receituário, a gente faz toda a parte de custo, CMV, processo e receituário para o pessoal que vai executar. Tá. Então, dando um exemplo, eu vou fazer lá um arroz, eu sou a responsável, e aí eu quebrei meu pé, a Larissa veio para mim. Como que eu faço arroz? Eu vou lá na minha ficha técnica, tem foto, passo a passo. Então, é um trabalho eu falo que é de formiguinha, Nossa, porque eu muito. vou lá, eu peso o arroz, eu peso o sal, eu peso o alho, eu peso o óleo, quantifico, vejo quanto que é. Daquela lá eu tenho uma equipe toda que faz, graças a Deus, uma equipe que são meus braços, minhas pernas, né? Sem elas, imagina. Pega aquilo ali, passa para Excel e a gente precifica, Tá. né? Trabalhando com CMV e tal. Então, ou você já tem uma operação rodando e você precisa mudar. Nossa, eu preciso mudar, eu estou precisando, o que que eu preciso, né? E muitas vezes, o que é legal, não é você mudar prato, porque muitas vezes você já sabe cozinhar. Você precisa mudar a estratégia, você precisa mudar, pulverizar, não adianta você vender só ali. Sim. Então, existem vários processos, e então a gente entra, mas principalmente nessa parte de ataque de processos dentro da cozinha. Ou num restaurante que já está em andamento, ou um restaurante que vai entrar em andamento. E treinar pessoas, treinar. Avaliar perfil, né? Então, assim, nessa questão, tem um restaurante, caramba, minha cozinha não tá funcionando. Posso te contratar Pode e me você vê contratar o que para a que tá gente errado diagnosticar. ali. Primeira coisa é diagnosticar. Primeira coisa. O que tá rolando que não tá dando? Qual que é o teu Isso, CMV? isso. Né? E aí, às vezes, porque eu falo assim, ó, que a cozinha, ela não é como roupa, você compra e vende. Então, eu tenho o que eu gasto e o que eu vou ganhar. Uhum. Você compra, você processa, você perde o que você perde e você vende. É, porque eu até esses tempos atrás estava comentando com um amigo, falei assim, eu imagino esses restaurantes, eles têm que deixar mais ou menos a comida um pouco pronta, né? E eu não sei nem como que funciona lá dentro dos bastidores, mas aí você tem uma expectativa de uma galera para ir lá almoçar, jantar, e essa galera não vai. E aí? Vai. E aí? Por isso que a gente entra com os processos. E principalmente assim, eu consigo guardar isso, porque saiu, eu preciso estar com tudo pré-preparado. Sim. A gente chama de um pré-preparo, né? A gente deixa tudo pré-preparado, pesado, porcionado, guardado, embalado, etiquetado. Você pega, junta e faz o prato. Maravilha. Porém, nós temos outros tipos de serviço que não são esse tipo como a La Minuta. Eu chego lá, a La Minuta eu pego, sento, eu quero comer um carpaccio agora, depois eu vou comer uma massa. O self-service. Hoje, no momento que a gente vive hoje dentro da alimentação, o self-service é o lugar menos lucrativo que nós temos. O pessoal que, muitas vezes eu vejo, né, um cara que faz lá um self-service e sei lá, R$30 à vontade, ou R$25. Eu falo, tadinho, ele não está fazendo conta. A operação dele não fecha. A não ser que seja uma coisa muito simples ou muito específica, enfim, porque a gente está vivendo a gente está vivendo uma alta grande, né, de custo, enfim, Sim. e você tem perda. Então, qual que é o meu trabalho, né? O meu olho, eu falo assim que a consultoria ela vem de fora, é você olhar e falar, tua perda está aqui. Como que a gente vai? Eu falo assim que a consultoria ela vai cercando aonde pode dar errado. Ou aonde está dando errado. E muitas vezes são as pessoas. A tua equipe está ruim. Sim. Vamos procurar pessoas melhores, vamos oferecer um pouco mais para ter pessoas mais capacitadas. Vamos treinar essas pessoas, entende? Teve algum caso onde você falou assim, fecha que é a melhor caminho. melhor estratégia para você agora. Vamos dar um reset, sim. Sim, vamos dar um reset, vamos reformular. Se a gente não mudar, virar a chave agora... mas eu vou ficar... Se você não mudar a chave agora, não vai conseguir. Porque o que acontece muito? Principalmente depois da pandemia. O movimento voltou. Então, a gente teve uma crescente. O movimento veio, pá. E os restaurantes estavam acostumados com aquilo ali, para servir. Estrutural e de capacitação de pessoas. Aqui. Aí, o movimento começa, porque as pessoas vieram loucas, né? Da pandemia, todo mundo fechado e tal. Nossa, que legal. Os caras começaram a ganhar e começaram a investir.
Tá. Né? Ninguém investe na turma do fundão, que é a cozinha. Sabe aquele ditado? Ó, o assunto não chegou na cozinha ainda, porque não chegou no fundo. Olha. É daí, da época dos castelos, é daí. Uhum. Aí o cara vai lá e investe lá na frente. Meu, ele chega o pau. Faz mesa, cadeira, Lindo, pá tudo lindo, lindo. não sei o quê. A minha panela tudo furada. O que vai acontecer? Você vai crescer. Você não vai Qualidade ali. conseguir entregar. É. E aí, hoje, ainda mais com internet, com Zero. tudo, Uhum. é um erro. Meu, o cara te detona. Online, no Google, não sei aonde. E não tem o que fazer. Aí você cresce, ó, vai lá embaixo. E a hora que você cai, você tá lá com a estrutura que você tinha, que aguentava, mas você tinha que ter investido nela, Uhum. capacitado as pessoas, melhorado os seus processos. E o que você fez? Comprou uma mesa linda. Isso. Meu Deus. Então aí você senta lá na mesa e fica. Uhum. Na cadeira bonita, estofada, linda, caríssima, porque você não investiu lá atrás. Então, hoje, existe também uma visão diferente dos próprios empresários, Tá. dos proprietários. Uhum. E eu digo isso claramente. Se você não investir, não tem nada que eu possa fazer ou que a consultoria possa fazer. Eu não tenho mais capacidade para entregar a quantidade de pessoas. Uhum. O cara quer reformar a frente, mas não quer reformar o fundo. O cara quer investir, entende? Entendi. Então é muito comum isso. E isso, se a gente for parar pra pensar, é tão bobo, né? Porque eu já vi lugares que as pessoas falam, nossa, a comida lá é deliciosa. A hora que você vai ver, é uma biboquinha. Exatamente. E não quer dizer nada, porque se o local oferece algo bom, não importa tanto o aspecto, Uhum. né? Desde que você Seja veja essa limpo, qualidade, exato. né? Agora, as pessoas, elas querem ostentar, parece, ao mesmo tempo, né? De Elas mostrar, estão ó, meu preocupadas se você vai ter um lustre legal ali. A se maquiagem você... do lugar. A assim. maquiagem do lugar. E, é. meu, muitas vezes a gente não tem, sei lá, para trabalhar. Vamos pensar no absurdo. mínimo. Ou uma câmera refrigerada, ou não tem uma panela bacana. Ou... Você fala, meu, entende? Não Ô, vai. Ná, ainda tem muita gente que entra nesse ramo, né? Então eu quero ter um restaurante sem saber de nada, né? Não sei, não sou do ramo e tudo mais, mas eu quero por conta daquela achismo de que trabalhar com 80%. alimentação você ganha. Tá, Das pessoas tem só o dinheiro. tá. Né? Aham. 80%. 80%. 80%. A gente trabalha com uma margem muito alta Tá. de pessoas que não fazem ideia do que é ter. Então, a hora que elas chegam para fazer a primeira reunião, porque em 2 meses... Eu falo, não é assim que funciona. Você está na expectativa, eu acho legal, você está empenhada para isso, mas não é em 2 meses. Você não vai conseguir pular processo, porque vai te fazer falta depois. Isso. Entende? E aí, aí o restaurante cai no esquecimento, e você fala, vai fechar, não tem o que fazer. Né? Então, é um trabalho assim, ó, é um trabalho de formiguinha, é você padronizar, é você trazer, é você olhar, é vigiar. Muitos restaurantes, a pessoa quer ter ali por hobby. Eu vou ter por hobby. Meu, não faça isso. Não, nem entre. Na dúvida, não entra. Não entra. Ou Isso. você tem que ter um cara que entende ali perto de você, entende? E eu tenho clientes que realmente não estão na operação, mas tem ali uma consultoria fixa. Perfeito. Nossa, temos pessoas boas, temos uma mão de obra que está sendo qualificada, mas, meu, é um cara que está aguentando o rojão ali há 6 meses. O cara tem que aguentar, porque senão você não aguenta. É puxado, né? É puxado e existe um desperdício grande, porque não existe um estudo ou um entendimento do que você deve fazer. Entende? Mas o que eu vou fazer com essa carne? Joga fora, ou vou armazenar de forma errada. Tá. Eu já fui em clientes que não tem espaço para você guardar vasilha, Tupperware, pra você guardar. Você fala, você precisa ter espaço fechado, é higiênico. Entende? Total. É o mínimo. Aí eu penso, o cara come. Ele come sim, assim. Né? Então tem tudo isso. A gente tem de tudo hoje. E temos pessoas muito empenhadas que fazem trabalhos lindos. Hoje a gente tem vários parceiros que trabalham junto com a gente. Temos pessoas que estão dispostas a investir, que isso é maravilhoso. Né? Muito. Eu quero investir, eu quero capacitar, eu quero. A gente tem a mão de obra que muitas vezes dificulta, mas também não é impossível, entende? Mas não é uma coisa que você vai fazer em 15 dias. Longe disso. Construção, É uma assim, construção forte. Ô, Ná, vamos agora pro lado construção. do teu treinamento residencial, de cozinhas residenciais, né? Então, você também oferece esse treinamento de cozinhas residenciais. E como que funciona esse trabalho? E qual que é o perfil dos clientes que buscam esse serviço? Normalmente, as pessoas desse perfil residencial, a gente tem 2 tipos, né, dentro da empresa. Eu tenho o chefe exclusivo, que a gente vai até lá, eu tenho uma equipe que vai.
eu sou solteiro, sou casada, tenho filho, não tenho, enfim. Eles escolhem uma quantidade de refeições, nós vamos até lá, produzimos, embalamos, etiquetamos e deixamos na porção combinada. Isso é um trabalho. O outro eu tenho uma pessoa em casa que faz a comida para mim, que cuida da minha família com a comida, e essa pessoa precisa dar uma lapidada. Ela é boa, tal, mas ela precisa dar uma... eu gostaria de servir num jantar, uma coisa mais legal. Então, a gente entra com essas aulas focado diretamente para esse pessoal que são colaboradores residenciais que fazem mais a refeição, mais ligada nisso. Né? Então, quem mais procura? É mais esse pessoal... Porque agora, aquela história vamos sair. A gente até sai, mas quem tem família, tá mais em casa, eles querem que... Você vá na sua... Para você receber. Eu quero receber alguém bem. Eu não quero mais sair. Porque é o que a gente estava falando antes de começar. Tá todo mundo esgotado. Sim. A gente não quer sair. Mas aí você faz, por exemplo, vou fazer um jantar para tantas pessoas, eu quero contratar você e tua equipe para vocês. Eu faço pouco e para poucas pessoas, bem direcionado mesmo. Hoje não é um foco que eu tenho. O que eu tenho mais é um foco de treinamento mesmo. Você faz mais esse outro lado porque clientes meio que exigiram que ela fizesse. Eu quero você. E eu gosto. Falar pra você que eu não gosto é mentira. Eu gosto. Fica eu e as panelas. Ninguém fala comigo. Eu adoro. Adoro. Você tá fazendo? Eu falo, quieto. Eu tô cozinhando. Me deixa, né? Eu gosto. Mas toma muito tempo, né? É um antes, um durante, um depois. Então, imagina, eu tenho 3 filhos, eu tenho a escola. Então, são muitas coisas. Então, eu faço porque eu tenho prazer em fazer isso. Mas eu faço para poucas pessoas também. Mas tenho, assim, amigos excelentes que fazem isso e a gente se indica e é muito gostoso isso, porque são pessoas que eu vou falar, liga pro cara que o cara vai arrasar no seu certeza, jantar, né? No seu evento. Com certeza. Então, eu sou mais focada em treinamento mesmo, em aula, em ensinar, gravar vídeo de aula, sabe aquela coisa? É nisso que eu acredito nisso. Eu acho que sem estudo a gente não vai a lugar nenhum. Não mesmo. Não mesmo. Ô, Nath, experiência com eventos gastronômicos e também eventos corporativos. Qual que é a diferença de um para o outro e como que você trabalha nessas duas vertentes? Todo evento, ele é, eu falo assim, cada é um DNA, vamos dizer assim. Corporativo, você precisa ver a primeira coisa, o teu perfil. Até para você abrir um restaurante, quem que é que você vai atender? Se é um corporativo, a gente vai, atende. Eu não faço mais isso, a gente já fez muito. Vai, atende um corporativo, uma coisa mais fechada, tal. Precisa sempre ver o cara que está te contratando, qual que é a expectativa que ele tem. Né? Eu sempre falo assim, onde que é a sua dor? Né? Até para o pessoal de casa, que tem a funcionária lá que não está, onde que a sua dor é numa carne? Mesma coisa para o evento, para a gente classificar. Né? E um gastronômico é assim, já muda prato, já muda a quantidade de pessoas, o tipo de serviço. Vocês querem empratado? Vocês querem um self-service? Vocês querem o que vocês querem? Entende? Querem uma massa ao vivo, né? A gente faz os 2, os 3, se precisar, não tem problema. Mas cada um tem eu quero um corporativo, e muda assim. Coisas bestas, né? Mas que fazem diferença. Num corporativo, a gente usa alguns tipos de pratos, não usam outro, porque o cara tá lá todo engravatado, tal, não sei o quê. Ele não pode comer e ficar empanzinado, ou não pode comer e se sujar. Então, a gente tem algumas coisas que a gente... São detalhes, né? Para dar um conforto maior para quem está participando do evento, seja ele residencial, seja ele, enfim. Então, dessa forma. Até na hora que a Ana falou, eu pensei, um espaguete, por exemplo. Você vai... Não, você não pode. Imagina. Tanto que você pode ver que normalmente em corporativo é massa curta. Você não usa tanto folhado. Imagina, folhado faz uma sujeira, né? Não que seja ruim, mas não é legal, o caso, não é legal, ideal, né? Por exemplo, a gente faz muitos almoços corporativos, né? Num pessoal menor, assim, uma quantidade de pessoas menores. Eu não posso servir uma feijoada. Os caras vão voltar para trabalhar, eles vão voltar para ter palestra. Tem que ser uma coisa mais refrescante. Isso. Então, a gente vai encaixando, né, na necessidade que o cliente quer. Aí, muitas vezes, o pessoal fala, não, eu quero fazer, sei lá, vou dar um exemplo bem tosco, quero fazer uma virada paulista. Eu falo, eu acho que você não devia, não tem nada com isso, mas
é pesado, os caras vão voltar para trabalhar, ou, né? Ah, então tá, então faz a tua sugestão aí, né? Tem um exemplo tosco, não, mas... super Enfim, então a gente acaba faz de meio que entender. personalizando mesmo a necessidade ali da pessoa. Perfeito. Maravilha. Não, vamos falar do que você ama, então. Então, além dos eventos e consultorias, você também dá aulas, né? Eu tô lá. Então, como que essa experiência influencia o seu trabalho, né? E o seu olhar para o mercado? Que eu acho que faz toda a Eu diferença. acho que é redundante de novo, né? Assim, o que eu vou te responder. Sem a gente aprender e ter alguém para querer ensinar, a gente não vai sair do lugar. E eu acho assim, ó, se você... Outro dia eu estava vendo uma reportagem, não foi uma reportagem, acho que foi um videozinho, enfim, com o Atala. E ele falou, se você não permite que a pessoa que está com você erre, você não está ensinando. Você é apenas... eu não lembro a palavra que ele usou, mas você só tem ego. Porque se você está lhe ensinando e você não dá a chance dessa pessoa errar e você falar assim, não, vem que eu vou te ensinar de novo, o que você está fazendo lá? Você quer mostrar, então, a sua soberba, né? O quanto que você sabe, enfim. Então, eu acho que o meu olhar, e até assim, ó, por exemplo, eu dei 6 anos de aula de história da gastronomia. A gastronomia, eu falo assim, que ela é o ponto do início da civilização. Você não vai na casa dos outros para tomar um chá. Você vai para comer alguma coisa. Vocês não vão. Vem aqui para a gente ler uma revista. Não. Nós vamos ler uma revista, mas nós vamos comer um churrasco. Então, a comida, ela junta, né? Então, se você tem pessoas que gostam, que têm sede disso, que querem aprender, meu Deus, a minha função como professora é ensinar. E eu sempre falo que para os meus alunos, eu digo, se vocês lembrarem de mim uma única vez na vida, seja para vocês aplicarem o que eu ensinei para vocês na parte profissional ou pessoal, o meu trabalho está feito. Está feito. Eu preciso que eles lembrem de mim com uma forma... Puta, eu aprendi isso com ela. Que legal. Era isso que eu queria. Entende? Sim. São aquelas coisas. Porque eu também aprendo todos os dias. A gente aprende como a gente quer ser, como a gente não quer ser, o que a gente quer fazer, deixa de fazer, enfim. Né? Então, eu acho que o meu olhar é sempre assim, de aprender. Eu fico muito frustrada quando chega um cara, ou uma menina, enfim. Eu falo, um cara ou uma pessoa. Isso. Eu falo, vem para aprender. Não, eu não quero. Pega dessa pessoa que entende tudo, tira tudo que ela pode oferecer. O que mais que ela pode te oferecer? A gente, lá na escola, a gente dá aula. Tem gente que é bom em A, tem gente que é bom em B, tem gente que é bom em C. Nossa, isso junto, Você tem que pegar o melhor que cada um oferece. Óbvio! Imagina! Eu ligo pros caras, como que faz isso? Nossa, E aí, mas só que incrível. nesse caso, por exemplo, teve já situações onde alunos que estavam com você, é o que eles queriam, mas você via que eles não tinham o talento realmente para aquilo? Total. Porque nem sempre a gente vai pra fazer... casa, mas não pode, né? Total. Mas a pessoa tem vontade de aprender. Se ela já quer aprender, pô, Tá é um ótimo. passo. é mais fácil do que o cara que vem com a soberba. Que ele vem e fala assim, não, eu já sei fazer isso, eu tô acostumada a fazer. Porque a minha receita, eu falo, gente, receita, o Google dá. Nós estamos aqui para aprender técnica. Para a hora que vocês olharem para uma receita, vocês falarem, tá errado. Isso. Porque vocês olharam alguma medida, alguma gramagem, tá errado. Receita todo mundo sabe. Eu dou aula de panificação, é a minha maior paixão dentro da... mesmo? Panificação, para mim, ela é pura matemática. Essa história, vou pôr um copo, vou pôr... Não, você precisa... Olha para a receita. Qual que é a porcentagem dela? O que você tem que usar dela? E o cara que vai lá e não quer, para ele... não quero aprender. Desde funcionário, que não quer. O funcionário está lá dentro, eu estou lá, eles se sentem muitas vezes acuados, ou assim, será que ela quer pegar meu lugar? Gente, eu não quero, Deus me livre. Não quero, entende? Eu estou lá para ensinar um pouco que eu sei, aprender um pouco que você sabe, a gente trocar e tentar estar pelo mesmo propósito, que é fazer com que aquele estabelecimento cresça. Isso, É exato, isso. E eu quero ir para minha casa no final do dia ficar com meus filhos. Eu não quero estar no teu lugar, entende? Porque, gente, o sol brilha para todos. Sim, Todo mundo tem um lugar especial ali, e a gente se der a mão é muito mais fácil. Muito com mais. certeza. Muito Tem um mais. cara Tão que eu mais gosto leve, né? muito, que eu conheci, ele é gerente de um dos clientes, ele fala assim, Nath, sozinho, nem corno a gente é. Gente, aquilo pra mim definiu, assim, muita coisa da minha vida, sabe? Ai. Falei, é verdade, gente. Ele tem razão. Sozinho, nem corno a gente é. Aprende com o cara. Aí ele aprende comigo. Não é verdade, é uma troca, gente. Nem corno a gente é.
Amo ele de paixão. Aprendi muito com ele. Ô, Nath, Um cara sábio, nossa. Sábio, muito sábio, profundo isso. Profundo. Falou pouco, mas falou bonito. exato. Dentre os desafios que você teve, a gente sabe que a cozinha também, ela é muito homens, né? Ela é muito masculina ainda. Você teve preconceitos, desafios Tenho todo em dia. relação a isso? Todo dia. Todos os dias. E por um outro lado, não acaba sendo meio controverso, né? Visto que pro machismo, a mulher tem que ficar em casa para cozinhar. Mas não pra ganhar dinheiro com isso, né? Porque, além de tudo, ela é... Como é que fala? A cozinha, ela é sentimental, não é sentimental que eu quero falar? Afetiva? Afetiva. Também. Ah, mamãe cozinhou, né? Claro, gente, eu monto cursos, né? Aham. Pra escola e tal. Tem muita receita da minha mãe, tem muita receita da minha avó, Oh, que a gente aplica técnica e desenvolve. Sim. Então, às vezes eu vou dar aula e falo, gente, nessa aula tem essa receita que era da minha mãe, que era do meu pai, entende? O quê? Deles, né? A gente vê muito isso no MasterChef, né, por exemplo. Sim. Essa questão, quando eles estão cozinhando lá, nossa, hoje eu lembrei da minha avó e quis replicar essa receita Exato. dela. Porque a comida, ela é isso. Ela tem técnica, mas ela não tem regra. A comida não tem regra. Ela tem técnica. Se eu falar de um carbonara, ele é um carbonara. Se eu falar de um... Sei lá. Agora, sei lá, qualquer outra coisa. Não tem regra mesmo, porque quando eu era pequeno, sabe o que eu gostava de comer? Ah, lá vem. lá vem, tenho até medo. Já viu aqueles chips Kelec? Lembra sim, dele? Sim, Você tem até adorava hoje. É daqui Kelec. da nossa região, inclusive, né? Ah, Eu pegava É. os chips Kelec e comia com brigadeiro, e era uma delícia. E tudo bem. É. E às vezes você se torna um grande chefe, você vai desenvolver alguma coisa com Que isso tem o chip e vai com brigadeiro, estourar. Vai estourar. Você vai falar, meu, que droga. Eu acho que Pode tá ser que faltando você só tenha feito técnica isso pra agora, mim. nesse momento, Pode nesse ser, podcast, gente. alguém deu um Não é? plim. É. Pode ser. Não vai Meu, roubar a minha ideia, hein? E você teve Não, um tô de plim, boa. eu quero depois que você fale. Não, Você você teve tem um um- plim. Será que a gente vai lembrar? Você vai lembrar do que eu tô falando? Mas no dia, na nossa reunião, você falou de uma história de uma pessoa que teve um plim depois. O plim foi ótimo, vai ficar pra história. Teve um plim e aí ela prosperou na área de gastronomia. Gente, acho que eu não vou Quem lembrar quem é será? a pessoa. É uma É. mulher. É uma mulher, não é um homem. Eu só lembro disso, assim. não, Mas é eu uma não vou história saber. linda de transformação, porque você tem muitas histórias de transformação, né? Eu gosto muito disso, porque só o estudo vai te ajudar. É. Só você eu fico muito louca, assim, quando, fulano falou que faz isso, porque na teoria dele, falou, gente, não, é química, não tem nada a ver o que tá falando. Não é macumba que você tá fazendo lá, deixa eu pôr um pouquinho pra cá, não é superstição, é química. Sabe? Ai, eu vou amornar. Mas muitas vezes até na Eu macumba vou você tem amornar. técnica, viu? Tem técnica, lógico, você tem que ter técnica no negócio. Meu marido outro dia falou assim, porque não é frita pastel. Eu falei, você sabe fritar pastel, Rafael? Não é fácil, não é? Porque você não pode, sabia que o pastel você não pode virar 3 vezes? Ele... Falei, então Não tá, pode então virar ó, desce 3 daí. vezes? Não, você não encharca. Falei, Rafael, então desce daí. Aí ele falou, é verdade. Volta. Tu volta pra casinha, porque não é assim. Eu não lembro dessa história que você tá falando. Nossa. Mas tem muitas, tem muitas. Você tem transformou a vida muitas. dessa mulher, assim. Foi numa... eu Então não sei se foi uma formação que eu dei logo que eu me formei. Essa história, Foi. eu conto essa história pra todo mundo. Essa menina, ela tinha uma prima, elas vinham de uma era uma reintegração na sociedade. É Que a isso, gente fazia. É exatamente isso, essa história? Não, você precisa Uma contar reintegração na essa história. sociedade. Aí, então, a gente fazia lá aula, tal, não sei o quê, de gastronomia. E ela tinha, tipo assim, era um rolê de 7 filhos. Eu falava, velho, já tinha ficado presa, aquela história toda. Eu, menina, tinha acabado de me formar, tal, dava aula. Enfim. E eu sempre gostei de história, sempre gostei de dar aula. Beleza. Dei aula pra ela, ela se formou. E aí, foi embora. A menina tinha um olho da cor da roupa dela, assim, uma coisa. Ela era linda. Isso. E aí, depois de anos, tipo, sei lá, 10 anos, abriu um negócio. Você lembra que abriu um negócio de salgado que fazia salgado a R$ 1,99? Você passava, os salgados custavam R$ 1,99. Várias casas, deu uma pulverizada grande, várias casas com esses salgados e tal. E eu fui pegar salgado. A hora que eu cheguei lá, eu só vi 2 olhão azul assim, me olhando, em cima da farinha. Ela falou, chefe, fez assim, levantou a mão, chefe. Eu olhei e falei, gente, ela veio correndo, me abraçou. Aí eu falei pra ela, meu Deus, e aí na hora eu lembrei dela, não tinha como, né? Eu lembrei dela, ela falou, eu tô
pra te procurar, pra te encontrar faz tempo. E não tinha essa história de Instagram como a gente tem, né? Nessa WhatsApp. facilidade, WhatsApp e tal, não. Aí eu falei, por quê? Ela falou, porque você mudou a minha vida. Eu saí da droga, eu saí da prostituição, eu tô com os meus filhos, tarará, hoje eu trabalho aqui e a minha irmã também tá trabalhando. A irmã dela tinha feito curso junto. E você mudou minha vida pelo tanto que você gosta do que você faz. Então aquilo pra mim ficou tão marcado e eu nunca mais vi ela depois. Olha só. Olha que loucura, né? Muito. Nunca mais encontrei com ela. E foi muito legal. Então, assim, foi uma virada mesmo. Ela fez o curso de reintegração na sociedade e ela nunca mais voltou pra vida. Ela já tinha... Nossa, ela passou por muita coisa, abuso, enfim, né? E foi muito legal. Que então, incrível. assim, são essas coisinhas, Que né? mostra que o estudo realmente transforma. Transforma. E é isso que eu quero fazer. Gente, pra que a gente vem pra cá? Sim. Se você vier pra cá pra você não acrescentar nada em ninguém, vai embora. Pergunta de ouro. E o salgado dela era bom? Era bom. Era bom. Era bom. Ô, Nath, vamos pro momento agora da animação, da descontração, tá? Mais ainda, porque Mais. a Nath é pura descontração. Tem algumas perguntas aqui que eu vou te fazer. E pode responder mesmo? Pode ou tem que responder. pensar? Quais são 3 ingredientes que jamais poderia faltar num cardápio seu? Faltar salsinha. Salsinha. A Aline, se tiver... A hora que ela me ver, ela vai falar salsinha, com certeza. Sempre. Manteiga. E azeite. E qual O é resto. um ingrediente que você, se pudesse, você bania ele? Pimentão. Pimentão. Gente, eu detesto pimentão. E panqueca. Eu não suporto pimentão e panqueca. Já teve vontade de salgar a comida da sogra? Não. Salgar não, mas pão veneno às Ai, que vezes. pecado. Não, ela é muito gente boa, ela é gente boa. Não tive, não. Qual é um prato que você serviria pro seu inimigo? Pro meu inimigo, um pimentão recheado. Um pimentão recheado com aquela carne molhada. Na hora do pimentão. Ou aquela panqueca que põe molho, ela vai inchando igual um baiacu, assim, ó, parece uma esponja de pia. Aquilo. Boa, né? E agora, uma pergunta séria. Qual que é a tua maior inspiração hoje com a gastronomia? Na gastronomia, você fala na parte profissional? Nessa transformação que você teve com a sua vida em todos esses Meus anos, seja no alunos, ensino, Meus seja... alunos, com certeza. É você ver o cara que teve a oportunidade ali de tocar em frente. Com certeza são eles. É o retorno de quando, chefe, obrigada pelo que você fez e que a gente se gosta de verdade. Com certeza, os meus alunos. Todos eles que já passaram, que estão passando e que vão passar. Todos eles. Mudaria alguma coisa hoje, olhando para trás? Hoje, eu acho que não. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Só fugindo pro mato, que nem eu falei. Mas eu não me vejo trabalhando com outra coisa. Não me vejo. E eu sempre quis ser mãe, eu tenho filho, tudo, mas não me vejo fazendo outra coisa. Fala assim, escolhe outra profissão. Não sei te falar o que eu faria. Não mudaria. Faria tudo de novo. A minha mãe nunca deixou eu ter férias. Então, eu saía da faculdade, nas férias, e trabalhava. Aí voltava. Trabalhava. Então, isso foi muito bom. Porque a gente só tem na prática. A gente só aprende na prática. Sim. Ah, mas você é nova, você tem experiência. Eu só trabalho, gente. Né? Então, assim, a gente vai aprendendo. Né? Vai aprendendo. Eu não fico vendo vídeo no YouTube para ver como é que faz. A gente vai lá e põe a mão, vivencia, né? Então, não mudaria, não. Faria de novo. Quero que os meninos façam também. Assim. Que legal. Nath, que delícia ter você aqui com a gente Muito nesse obrigada. episódio. Obrigado pela sua contribuição, contar um pouco dessa sua jornada, a sua animação. Obrigada. Com certeza. Foi muito bom. As pessoas que ouvirem ou assistirem o podcast vai ter a mesma sensação que nós tivemos, de um momento agradável, Obrigada. de aprendizado e risadas, que eu acho que é mais importante. Desde a nossa Obrigada. primeira reunião, que eu saí de lá rindo muito. Vai Muito. saber E a nós borracha não que eu não falei, conhecíamos, né? Não, foi Bobagem. E incrível. tanto que ela falou assim, essa reunião realmente era pra ter sido minha, viu? Ela falou? Juro por Deus. Foi a primeira coisa que eu Eu tentei tentei fugir dele, você vê, né? Tentei sair era fora pra ser dele. Comigo, era pra ser comigo, né? Não, eu vou ter uma reunião, não vou poder te atender. Não, então eu vou até você. Eu falei, meu Deus do céu, eu não quero na revista, eu não quero! Mas valeu, Depois a gente vai valeu. preparar a capa, tá? Ai, Deus Vai. me livre. É o próximo Eu não passo. vou nunca. Aproveite pra ver ela na revista, porque daqui 3 anos ela não existe mais. Não existe mais, eu vou pro mato. Ninguém me acha. Obrigado, Natália. Obrigada, Nath. Lari, Foi obrigado ótimo. também pela Obrigada, companhia. amor. E nós vamos ficando por aqui com esse episódio delicioso. E logo nós voltamos para contar mais histórias que inspiram. Até a próxima.